A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Que Deus abençoe tua vida. É um prazer enorme estar com você aí de novo, né? Que em nome de Jesus, né, nós possamos nesse domingo estarmos aprendendo mais da palavra de Deus, que eu tenho certeza que é bênção de Deus para a tua vida. E em nome de Jesus, hoje nós vamos estar falando sobre um tema, né, que é muito importante e em muitas situações ele é evitado, que é sobre a confissão de pecados. Então, não saia daí, fica juntamente aí comigo e vamos estar em nome de Jesus falando sobre esse tema maravilhoso que vai ser bênção e edificador para mim e para a tua vida, amém? Feche seus olhos, vamos estar orando ao nosso Deus, dizendo: Santo Deus, eterno Pai, a Ti, Senhor, queremos, ó Deus, te agradecer, Pai, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos presenteia. Queremos te agradecer, Senhor, que apesar, Senhor Deus, da chuva, do frio, ó Pai, o Senhor, Deus, é o sol que nos aquece. Por isso, ó Deus, queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos, dizendo: Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala aos nossos corações, ensina-nos, ó Pai, a Tua palavra, a Tua verdade, diante, ó Pai, daquilo que não conhecemos. Por isso, toca nas nossas mentes, toca, Pai, nos nossos corações e fala-nos, ó Pai, profundamente, pois queremos, ó Deus, te ouvir e te sentir. Para a honra e glória do teu santo nome é que nós te oramos, ó Deus. Amém. Bom, povo de Deus, vamos lá. A gente está na nossa revista, né? Lembra que eu falei, ó? Revista de Estudos Querigma, né? A bênção de ser uma bênção. E nós vamos estar na lição hoje de número 3, que tem como título Confissão, Ação Libertadora. Bom, nosso texto base se encontra em Provérbios 28, 13, e a nossa introdução diz o seguinte: o fato de encobrirmos nossos pecados produz enfermidades espirituais e até mesmo físicas. É fundamental que estejamos sempre alertas para não tratarmos este assunto com menos relevância do que ele merece, uma vez que sofreremos em nós mesmos o dano. A prática da confissão sincera nos conduzirá sempre em comunhão com Deus, e com isso teremos a liberdade para amá-lo e servi-lo de forma total. Pois diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E isso encontra em Tiago 5,16. Ou seja, confessar é, no mais simples entendimento, reconhecer e admitir que se cometeu um pecado. Não encontramos oposição com relação à confissão a Deus. Porém, quando se trata de confessar ao outro, acaloradas controvérsias são levantadas. Poucos sentem-se à vontade diante deste tema e poucos têm a resposta sobre a questão. E surge a pergunta: confessar como? A quem? Sob quais circunstâncias? Os católicos romanos pensam na confissão como algo que se faz pelo menos uma vez por ano, no Natal ou na Páscoa, por exemplo. Os protestantes preferem nem não pensar no assunto. A maioria de nós, evangélicos, prefere a discrição com relação à revelação de algum pecado pessoal, especialmente em público. Tememos o escândalo, mas não podemos apagar ou ignorar o que o nosso amado irmão Tiago escreveu: confessai uns aos outros. O que precisamos perceber ou mesmo lembrar a respeito desse tema? Então, hoje você está aí, né? Quem sabe, né? Essa palavra já tenha tocado aí no teu coração, né? E confissão, né? É algo que às vezes a gente não ouve falar tanto, né? Confissão de pecados, né? Parece que a gente só trata aí sobre confessar pecados quando é situações graves, né? Ou gravíssimas, né? E assim nós confessamos. Mas vamos ver o que diz a lição e vamos dizer e assim diz a lição para a gente, ó. Confessando o pecado a Deus. Apesar de sabermos, pelo menos confessionalmente lembra, de que Deus é onisciente e onipresente,
muitas vezes nos isolamos do seu calor ao deixá-lo psicologicamente fora do muro, dentro do qual nos fechamos. Deus deixa de ser real para nós, pelo menos no que se refere ao pecado. Há duas maneiras através das quais isso pode acontecer. Algumas vezes somos tão afligidos pelo remorso e pelas acusações de Satanás que nos afastamos da dinâmica espiritual com Deus e deixamos de crer que Ele pode nos ouvir e perdoar nossos pecados. Outras vezes, interpretamos erradamente a doutrina da graça. Uma vez que sou justificado pela fé no sacrifício de Cristo, Deus não vê com repugnância os nossos delitos. Esquecemos que Deus não pode suportar o que lhe custou. Esquecemos que Deus não pode suportar o que lhe custou a morte de seu Filho unigênito e sempre rejeitará o pecado. Não devemos depreciar o valor da graça divina. João, em sua epístola, aconselha-nos a não pecarmos, porém, se pecarmos, Jesus é o nosso advogado. Este advogado estará conosco mediante o nosso arrependimento e confissão de nossas ações pecaminosas a Deus. Quando concordamos com Deus a respeito do real significado do pecado e nos arrependermos e confessarmos, diz a palavra, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Bom, e aqui eu quero falar sobre esse tópico de confessar a Deus. Bom, como o comentarista falou, né, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente se afasta muitas vezes do Senhor, né, e não queremos, às vezes, confessar ao Senhor, né, porque às vezes a acusação do diabo vem batendo forte, né, na nossa mente e faz com que a gente tenhamos vergonha de nós mesmos e achamos que Deus ele já não nos ama mais, de que nós somos indignos demais, até mesmo para falar com o próprio Deus, né? E nos enterramos, nos escondemos dentro dos nossos pecados, dentro dos nossos próprios problemas, dos nossos próprios pensamentos, né? Porque achamos de que a mão do Senhor, Deus já não gosta mais da gente, né? De que nós aborrecemos muito ao Senhor e de que precisamos de um tempo, precisamos de um espaço, não podemos estar perto de Deus. Né? E o outro caminho, outra situação é de que sobre a graça, né? De que não, eu pequei, mas o amor de Deus sobre mim, então Deus não olha para mim com esse olhar, Deus ele me ama de qualquer jeito, Deus ele me entende, Deus ele é onisciente, Deus já pagou o preço por mim, sabe? E essas situações, às vezes a gente acha que não precisa confessar o pecado ao Senhor, né? Porque a graça ela já tem a sua valia, né? Mas tanto de um lado quanto do outro, a gente não pode depreciar a pessoa de Deus, como também o sacrifício de Deus, não é? Porque a graça ela existe de que porque existe a graça de que eu pequei e ela já se manifesta sobre minha vida. Não é por conta disso que eu vou depreciá-la, né? Então, o que eu costumo dizer? Existe a graça, mas existe a manifestação da graça, né, sobre a nossa vida. A ponto de que quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, né, nós estamos reconhecendo. E isso é uma tarefa importante, uma tarefa muito importante para quem? Para nós que estamos confessando. Não é para Deus. Deus ele continua no seu devido lugar. Mas para nós, como humanos, isso é libertador. Ou seja, quando eu confesso ao Senhor, sabe como estou dando um pontapé inicial de reconhecer o meu erro, reconhecer o pecado, de me esvaziar, seja da vergonha, do que quer que seja, né, para eu poder me libertar daquilo que está me oprimindo, né? Então eu preciso reconhecer que errei, reconhecer aonde eu errei, né?
a palavra de Deus vai falar assim, lembra-te de onde caiu, ou seja, aonde você caiu, né? Aonde nós erramos, e confessemos isso ao Senhor, né? E expressemos aquilo que há no nosso interior, se for propósito, se aquilo machucou o seu coração, como você está se sentindo, coloque isso para Deus. Então, o primeiro ponto importante é isso, porque é uma ação libertadora. Confessar ao Senhor é confrontar, né, os seus próprios medos e reconhecer o sacrifício dele na cruz feito por nós, para que a graça do Senhor se manifeste sobre a nossa vida. Porque quando eu confesso, eu digo ao Senhor, né? Ali eu choro, ali eu me arrependo na minha confissão, sabe? A graça de Deus opera, se manifesta sobre a minha vida, removendo o quê? A culpa, a dor da culpa, removendo a dor da incerteza e reconhecendo a certeza do perdão de Deus sobre a minha vida. Bom, 2. Confessando ao outro, confessando ao irmão. Vamos lá. A confissão tem interessantes aspectos psicológicos. Há momentos em que temos a necessidade de confessarmos nossos delitos a um semelhante. Parece que isso faz com que o confessar seja mais real. Não que Deus não seja real. Isto não está em discussão. Vejamos por esse ângulo. Se você se sente muito envergonhado ao confessar a um amigo, o que facilmente confessa a Deus, então a confissão a Deus não é real. A vergonha confirma a transação. A confissão não é apenas a descrição verbal de pensamentos e ações pecaminosas. E também ver-se naquele momento sob o prisma de Deus em relação ao pecado cometido. Quem realmente confessa seus pecados a Deus não se importa que os outros descubram seus segredos. O alívio que as inunda é tal que lava a sua vergonha e sua culpa, tanto em relação a Deus quanto em relação aos outros. Assim diz o nosso John White. A prática da confissão de nossas falhas ao ser humano pode de fato tornar mais real a transação em direção a Deus. É interessante pensar também que é importante, tanto quanto possível, confessar nosso pecado àquela pessoa a quem ofendemos diretamente com o nosso pecado. A confissão é indicada para, entre outras coisas, curar. Diz: confessai e orai para serdes curados. Podemos concluir, então, que se o encontro com um companheiro humano pode ajudar o encontro divino a se tornar mais real para nós, então devemos dar mais atenção à prática da confissão ao outro. Bom, e aqui eu paro para dizermos o seguinte. Bom, irmãos, não quer dizer que um pecado, a confissão a Deus não seja real, mas olhamos o seguinte. Como a gente falou, existem aspectos psicológicos, ou seja, inerente à nossa mente. Ou seja, quando nós estamos confessando com alguém que está nos ouvindo, parece, né, na nossa cabeça, na nossa humanidade, que isso tem um valor real mais forte, né, mais intenso. Porque nós estamos ali interagindo diretamente com alguém. Não é de que não estejamos interagindo com Deus, mas o nosso corpo, né, a nossa mente humana, ela costuma muitas vezes tratar Deus, né, como um ser distante, que esteja distante, e a pessoa como um ser que está próximo. Então, isso é a nossa mente humana, tá? Diferente do nosso espírito. Porque o nosso espírito sabe quando Deus está perto, quando Deus está perto de nós. E nós sentimos a sua presença e ela é real. Então, quando nós confessamos alguém, é como se nós estivéssemos ali falando diretamente com aquele que está nos ouvindo, né? E faz com que aquela confissão que nós falamos para Deus, ela se torne mais real, né? Se torne mais forte, mais intensa.
Isso é o quê? Psicológico. Não estou falando de teologia, tá? Estou falando psicologicamente. E dentro dessa psicologia, né, nós vemos que é importantíssimo confessarmos uns aos outros, né? Pois, como eu disse, se confessar para Deus já é uma ação libertadora, confessar para o irmão também é uma ação libertadora, sabe? Lava-nos do pecado, dessa, lava-nos dessa culpa, né? Dessa dor. Então, quando confessamos, não que eu estou dizendo que a gente deve agora confessar para qualquer um, mas o que precisamos fazer? Né? Primeira pessoa que eu digo que você deve procurar alguém chegado a você, que você tenha essa liberdade. Converse com o teu líder, converse com o teu pastor, confesse ali seus pecados e, se possível, né, confesse com aquele que você errou, né? Muitas vezes nós erramos, né? Às vezes falamos mal, levantamos um falso de alguém, e é lícito que você chegue a essa pessoa e fale sobre o que aconteceu, né? Às vezes quando houve alguma ação, né? Às vezes você não era crente e você brigou com alguém, você teve inúmeras situações e você ia até a pessoa, né? Se confessar, né? E pedir perdão, isso é libertador, tanto para você quanto para a pessoa. E isso diante de Deus, sabe? De você não ter mais vergonha daquilo que você fez, né? Porque a pior coisa que existe é escondermos os pecados que temos, né? E fazermos isso nos causa mal, isso nos traz doenças. Então, quando nós viemos a confessar, não estou dizendo que você deve confessar a qualquer um, não, tá? Porque nem todo mundo, irmão, deixo para vocês, nem todo mundo está preparado para ouvir certas coisas a teu respeito. E isso pode trazer escândalos, pode trazer problema para aquele que está ouvindo. E até mesmo no momento da confissão, né, essa pessoa te ridicularizar, né, e aquele momento que deveria ser algo bom para você, que deveria ser algo libertador, se torna algo traumático. Então, por isso eu digo, procure pessoas de qual você tenha confiança, né, que se professem verdadeiramente a fé cristã. Então eu digo, quais pessoas seriam? O seu líder que te acompanha de perto, o seu pastor, sua pastora, sabe, os líderes da tua igreja. Procure, porque se nós não confiamos no líder da nossa igreja, irmãos, nós já temos um grande problema. Então precisamos confiar nos nossos líderes, nossos pastores, né, que são instrumentos de Deus para abençoar as nossas vidas. Então, primeiras pessoas que eu deixo para você buscar, né, conversar sobre esse assunto, sobre a confissão dos seus pecados, são eles, né? Eu tenho certeza que eles vão te ajudar a confessar, né, a falar na devida maneira a quem de direito for. Bom, vamos lá. Próximo, a doença, né? A Bíblia ensina-nos que a existência de toda doença liga-se ao pecado de Adão, ou seja, ao pecado original, que é aquele cometido por Adão e Eva. Nesse sentido, podemos afirmar, generalizando, que a doença é uma das consequências do pecado original. Há casos, porém, em que vemos uma relação imediata entre pecado e doença. Em João 5,14, diz que um homem havia sido curado por ele. Perdão, João 5,14, Jesus diz a um homem que havia sido curado por ele o seguinte: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ao curar outros doentes, Jesus não fez tal observação. Ao contrário, ao apresentar-lhe o cego de nascença e indagarem quem havia pecado para que ele tivesse daquela maneira, Jesus respondeu: aquela doença não era resultado direto do pecado, nem do pai nem da mãe, mas manifestara-se para que Deus fosse glorificado, demonstrando o seu poder. Lá em João capítulo 9, versículos 2 e 3. Isto nos faz concluir, com respeito a João 5,14,
né, que a doença daquele homem viera de algum pecado que, se ele continuasse a praticá-lo, algo pior lhe aconteceria. Se a Bíblia, especificamente o Novo Testamento, ensina que algumas enfermidades podem decorrer de pecados, então é importante que haja uma confrontação realizada por autoridades eclesiásticas, pastores, presbíteros, conselheiros, etc., para ver a possibilidade da existência de algum pecado na raiz da doença manifestada no corpo. Nos dias de hoje, a prática de Tiago ficou tão esquecida que muitos podem se ofender se a confrontação acima for realizada. Para outros, ela poderá parecer patética. Ou seja, quais doenças poderiam ser? Vamos lá. Doenças psicossomáticas. Cabe aqui um pequeno esclarecimento do termo acima citado. Doenças verdadeiramente somáticas do corpo, que constituem o resultado direto de alguma dificuldade psíquica interna. Escrito conceito por J. Adams. Há uma diferença entre doença causada pela tensão psicológica e doença como causa da tensão psicológica. Vejamos algumas passagens bíblicas que discutem em particular os efeitos psicossomáticos do pecado não confessado. Salmo 32, verso 3 e 4. Envelheceram os meus ossos. O fato de Davi não confessar seu pecado fez com que sentisse seus ossos envelhecidos e prestes a quebrar-se. Seu corpo padecia, fazendo-o gemer de dor. Salmo 32, 4. A tua mão pesava sobre mim, ou seja, ele sentia como se literalmente a mão de Deus o calcasse para baixo. Davi estava deprimido. Salmo 38, verso 3. Não há parte sã na minha carne, não há saúde nos meus ossos. Todo o meu corpo estava doente, carne e osso, atingido pelo pecado não confessado. Quando lemos os versos 7 e 10 do mesmo salmo, percebemos a profunda angústia do corpo e da alma do salmista. Provérbios 14, 30. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Esta expressão se refere à ideia de que problemas psicossomáticos relacionados ao pecado não é novo, ainda que o termo psicossomático não fosse usado. Nos reportamos ao nosso amado e tão humano Davi e percebemos que ele não podia mais suportar a dor. Lembrou-se da causa dos seus sofrimentos e fez a única coisa cabível, de tal maneira que aquela experiência fez com que expressasse o verdadeiro louvor, dizendo: não seja Provérbio vai dizer o seguinte: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Bom, gente, e aqui a gente vê falando sobre doença, né, até um pouco longo, né, que é o seguinte: quando nós falamos de doença, né, existem doenças que estão ligadas diretamente ao pecado, existem doenças que são ligadas à mente, ao psicossomático. Né? Existem doenças que elas vêm sobre a nossa vida, né, como juízo de Deus, né, como causa de pecado. Né? Então, a gente percebe que, por exemplo, em muitas situações hoje no mundo atual, né, nós vemos que existem muitas pessoas que sofrem, não estou dizendo todas, tá? Mas muitas pessoas às vezes sofrem de câncer, né? Às vezes por conta disso, por ter internalizado muitos pecados, por práticas pecaminosas, né? E toda sorte delas, é que se a gente for falar, a gente vai perder muito tempo falando sobre quais tipos de pecado levam a isso. Mas, por exemplo, a falta do perdão, o ódio, né, faz com que nós venhamos a nutrir essas situações e essas doenças aparecerem, né, como inúmeras outras situações, né. Mas também existem as doenças que são para manifestação da glória de Deus, que não estão ligadas a pecado, né? Ou seja, se a pessoa ficar praticando aquele pecado, ou seja, a doença ela volta e quem sabe pode até morrer por conta daquela
doença, quando daquele pecado, né? Mas existe também aquela doença que existe, que é inerente a alguma situação e para que Deus seja glorificado, né? Às vezes acontece, né, como tem ali o exemplo do cego de nascença, que era o quê? Para que a glória de Deus se manifestasse, para que aquela pessoa voltasse o quê? A enxergar, né? E sendo aquela pessoa enxergando, seria o quê? O nome de Deus glorificado. E as doenças psicossomáticas são aquelas que têm grande influência mental, ou seja, de que eu estou tão mal, né, que eu começo a sentir meu corpo dolorido, começo a sentir coisas no meu corpo, e isso é fruto da mente, começa na mente, ou seja, o corpo não está doente, mas porque a mente está mal, porque a mente não está bem, faz com que o corpo sinta essas dores de tal maneira que essas dores se tornam real, muito real. Então, isso nós chamamos de doenças psicossomáticas, que são frutos, que são originárias da mente. Ela não está mal, ela não está doente, mas o seu pensamento está tão mal, está tão doente, faz com que o corpo sinta como se isso fosse tão real, como nós vemos ali o salmista falando sobre os seus ossos se envelhecerem, né? E isso é fruto da mente. Por isso que confessar o pecado ao Senhor, isso é libertador para a nossa mente e para o nosso corpo. E aqui, para a gente finalizar, né, diz a nossa conclusão: confessar pecados é uma decisão pessoal, não é uma regra a ser imposta. Deve ser realizada de forma equilibrada, consciente e sábia sob a orientação do Espírito Santo de Deus. O que se deve compreender é que a confissão de pecados abre caminho para a libertação, por mais difícil e doloroso que possa parecer. E a aplicação prática, né, para a gente terminar, fica aí. A gente falando sobre confissão, então, irmão, vamos fixar um pouquinho sobre as seguintes questões. Que pode levar um filho de Deus a ocultar o seu pecado? E aí você anota a sua resposta. O que pode levar um filho de Deus a ocultar o seu pecado? A Igreja do Novo Milênio esqueceu-se de Tiago 5,16, que é sobre a confissão de pecados? Justifique sua resposta. A confissão de pecados faz parte do processo disciplinador da Igreja. Então, como tem sido aplicado a disciplina na Igreja de hoje? E última pergunta: a disciplina na Igreja hoje visa a exclusão ou o ensino para a recuperação do ofensor para o corpo de Cristo? Justifique sim ou não e justifique a sua resposta. Bom, irmãos, espero que essa lição de hoje possa ter sido bênção para você, bênção para a sua vida, que seja bênção para o teu ministério, né, para a tua mente, e que em nome de Jesus, que não haja pecados ocultos na nossa vida, mas que eles possam todos ser revelados pela luz do Senhor, para que haja libertação em nós, para não cairmos de volta nesses pecados e ficarmos refém de uma escuridão pessoal, mas estarmos livres na plena luz do Senhor, né? Sem vergonha, sem nada, porque somos humanos, erramos, e trazermos isso à tona, trazermos isso, a verdade, diante do Senhor e diante dos nossos irmãos, para que possamos ser libertos de toda opressão do pecado sobre a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa mover e tocar o teu coração, para que, em nome de Jesus, sejamos todos disciplinados pela palavra do Senhor, para que não haja nada que nos impeça de encontrarmos-nos no céu. Porque, irmão, a vida aqui, ela acaba, vai passar, mas eu tenho a esperança forte no meu coração de que um dia, ao findar dessa vida aqui, todos nós nos encontraremos no céu para festejarmos sempre a festa que o Senhor Deus tem preparado para nós, que é as bodas do Cordeiro. Então, que Deus abençoe a tua vida. Continue firme nessa caminhada, pois junto e em breve estaremos no céu. Amém? Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.